Oi, oi, oi! Eu sou a professora Karina, de matemática, e hoje eu vim aqui para fazer operações com frações. Então, nós temos multiplicação, divisão, adição e subtração, e potenciação de frações, ok? Então, nos exemplos, vocês vão ver a explicação bem facinho, como faz, ok? Bem tranquilo. Na multiplicação e na divisão é bem fácil. Por quê? Na multiplicação basta multiplicar direto e tá tudo resolvido. Na divisão tem uma regrinha que você vai ver depois, ok? Na adição ou na subtração, as operações são iguais, só muda no final, na hora de resolver. Se é soma, você tem que somar, se é subtração, você tem que subtrair, né? Lógico. Mas tem a regrinha do denominador, que você também vai ver na sequência do vídeo, ok? Mais uma coisa, nós temos também a potenciação de frações. Só seguir ali, continua vendo o vídeo que você vai entender direitinho, ok? Então, nós temos aqui uma multiplicação de frações, onde a primeira fração é 2/3, que está sendo multiplicada pela fração 5/8. Toda vez que eu preciso multiplicar frações, é bem simples. Basta eu fazer a operação, onde eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador, e cada um equivale à sua resposta. Ou seja, se eu fizer 2 vezes 5, eu estou fazendo numerador com numerador, dá 10. E esse número, então, será um numerador. 2 vezes 5, 10. Denominador com denominador, a resposta também fica no denominador. 3 vezes 8, 24. Então, nós temos a fração 10 sobre 24. Porém, eu não posso sair dessa fração sem simplificar ela. Eu preciso deixar ela na maneira mais simplificada possível. Então, eu vou olhar o 10 e o 24 por quem eu posso dividir. Posso dividir pelo número 2. Por quê? Porque os dois são par. 10 dividido por 2, eu obtenho 5. 24 dividido por 2, eu obtenho 12. Agora, eu observo novamente se esses dois números têm em uma mesma tabuada, eles têm um mesmo divisor comum. 5 e 12 não têm um divisor em comum. Então, agora eu cheguei na forma mais simplificada dessa fração. Terminou aqui, ok? Então, 2/3 vezes 5/8 equivale a 5/12. Vamos lá. Agora eu tenho uma fração, 7/5, vezes 3. O 3, ele é um número inteiro, mas eu posso fazer com que ele fique uma fração. Por quê? Porque eu sei que todo número inteiro, embaixo dele, existe o númerozinho 1, sempre, tá? Toda vez que eu tenho um número que ele é inteiro, ele também é escrito em forma de fração, com o númerozinho 1 embaixo. Agora eu vou multiplicar. Multiplicação, só seguir. 7 vezes 3, ou 3 vezes 7, 21. 5 vezes 1, 5. Procuro na tabuada um número que eu possa dividir os dois. Não é possível, pois o 21, os divisores dele são o 3, o 7, e o 5, o divisor dele é o 5. Então, não tenho outra possibilidade, acabou por aqui. Então, 7/5 vezes 3 é a mesma coisa que 21/5, ok? Agora, vamos fazer um exemplo de divisão. Então, nós temos 2/5 dividido por 3/2. 2/5 dividido por 3/2. Para calcular a divisão, a gente tem uma regrinha. Como eu não posso dividir 2 por 3, que eu vou obter um número com vírgula, e não existem números com vírgulas em frações, então a regrinha que eu devo seguir é: a primeira fração eu repito, 2/5. A segunda fração eu inverto. Como se inverter? O denominador vai virar numerador e o numerador vai virar
denominador. Então, o 2 vai para cima e o 3 vem para baixo. Como a operação era uma divisão e eu inverti, então eu inverto a operação também. Agora ela é uma multiplicação. E aí a multiplicação eu sigo igual aos exemplos anteriores. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5 ou 5 vezes 3, 15. Procuro se existe a possibilidade de simplificar essa fração. Como não existe, acabou aqui mesmo. Então, 2 quintos dividido por 3 meios é 4 15avos. Mais um exemplo de divisão. Agora nós temos 8 sétimos, vou passar ele para cá, dividido por 2. O 2 é um número inteiro, então eu preciso transformar ele em uma fração. Todo número inteiro tem um 1zinho embaixo dele. É uma divisão, então o que eu preciso fazer? Repetir a primeira fração e inverter a segunda fração. O 1 vai para cima, o 2 vem para baixo. Como eu inverti a segunda fração, inverte a operação também. 8 vezes 1 é 8. 2 vezes 7, 14. Nesse caso, eu tenho dois números pares. É possível, sim, simplificar pelo número 2. Então, nós temos 8 dividido por 2, 4. 14 dividido por 2, 7. 4 sétimos. Então, 4 sétimos é a resposta da divisão 8 sétimos por 2. Olha só para vocês verem. Se a gente pintar quadradinhos, igual fazia antigamente, ou quando era mais pequenininho, você fazia a pintura dos quadradinhos. Se eu pintar 8 quadradinhos de 7 e dividir no meio, eu vou obter 4 sétimos, a metade, não é isso? Então, porque se eu estou dividindo por 2, eu estou pela metade. Então, para vocês verem que realmente essa operação é a certa, tá? Então, eu inverto a segunda e como eu inverti a segunda fração, eu acabo invertendo a operação. Era divisão, agora é multiplicação, ok? Agora eu tenho uma adição para resolver. 3 meios mais 5 meios. Quando eu for resolver isso aqui, eu preciso observar uma coisa, os denominadores. Então, eu tenho 3 meios mais 5 meios. Nesse caso, os dois denominadores são iguais. Quando eles são iguais, eu não preciso mudar nada, é só resolver. Por quê? Porque isso aqui está me indicando que os dois objetos foram divididos de maneira igual, do mesmo tamanho, ok? Então, quer dizer que os pedaços de cima são do mesmo tamanho. O 2 e o 2, eu vou repetir, o denominador continua sendo 2. Por quê? Porque o objeto continua sendo dividido por 2. A única coisa que eu vou fazer é somar os pedaços. 3 mais 5, 8. Olha aqui nesse caso, eu tenho dois números que são pares. Se são pares, eu posso dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 2 dividido por 2, 1. Todo número inteiro tem um 1zinho embaixo dele. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que eu obtive 4 inteiros. Então, juntando 3 fatias de 2 e 5 fatias de 2, nós temos 4 objetos inteiros. Vamos lá. Então, eu tenho 3 quartos mais 7 meios. Eu vou colocar aqui 3 quartos mais 7 meios. Nesse caso aqui de soma de fração, eu não posso somá-las direto. Por quê? Porque essa fração aqui está dividida em 4 pedaços e essa outra dividida em 2. Eu não posso juntar pedaços de tamanhos diferentes. Eu preciso fazer com que os pedaços fiquem iguais. Então, eu preciso encontrar um múltiplo entre esses dois números. Quem seria? Que também está na tabuada do 4 e também está na tabuada do 2. O próprio 4. Então, eu preciso encontrar agora as frações equivalentes a essas aqui,
que tenham um denominador 4, ou seja, que não altere o valor. Então, eu penso assim, o 4 aumentou para 4? Não, ele se manteve. Então, se ele se manteve, o numerador também se mantém, porque eu não alterei os pedaços. Agora, eu vou para essa outra fração aqui. O 2, ele aumentou para 4? Aumentou. Quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes 2, 4. Se o denominador aumentou 4, então em cima eu também preciso aumentar 4. 2. 7 vezes 2, 14. Agora eu tenho 3 pedaços de 4 e 14 pedaços de 4. Agora eu posso unir, fazer a soma. O denominador mantém o mesmo. 3 mais 14 são 17. Agora eu observo se eu consigo simplificar essa fração. 17 quartos. 17 e 4 estão em uma mesma tabuada? Eu posso dividir por um mesmo divisor? Não. Então acabou aqui a conta, ok? Agora eu trouxe uma subtração, só que nessa subtração eu também tenho denominadores diferentes. Então eu preciso proceder da mesma maneira que a soma. Então, eu tenho 3 quartos menos 1 meio. Utilizei os mesmos denominadores porque a gente já buscou os múltiplos, né? E os 2 múltiplos é o 4, para não ficar tão longo o vídeo. Então, 4 não aumentou, então o 3 também não aumenta. O 2 aumentou 2 vezes, então o 1 também precisa aumentar 2 vezes. 1 vezes 2, 2. Então, nós temos que 3 menos 2 é 1. E 4 repete, porque o nosso objeto continua sendo dividido em 4 partes. 1 quarto não tem como simplificar, acabou aqui a nossa continha. Então, toda vez que eu tenho mais ou menos, é a mesma situação. Se os denominadores forem diferentes, eu preciso fazer com que eles fiquem iguais. Se eles forem iguais, é só resolver a operação que ele está pedindo. Se for menos, subtrai. Se for mais, soma, ok? Mais um exemplo de subtração para fixar bem a ideia de operação com fração, né, de subtração. Então, nós temos agora 5 sétimos menos 2 quintos. Então, de novo, os denominadores são diferentes, eu preciso fazer com que eles fiquem iguais. Na tabuada do 7 e na tabuada do 5, qual é o número que está igual, né, nas duas tabuadas? O 35. Eu tenho 35 na tabuada do 7 e eu também tenho 35 na tabuada do 5. Agora, eu preciso analisar, né, o quanto cada um aumentou. O 7 virou 35. Quantas vezes ele aumentou? 5 vezes. 7 vezes 5, 35. Então, em cima, eu também preciso aumentar 5 vezes. 5 vezes 5, 25. Agora, eu vou para o 5. O 5, para virar 35, eu tenho que fazer multiplicação por quem? Pelo 7. 5 vezes 7, 35. Então, em cima também preciso multiplicar por 7. 2 vezes 7, 14. Agora que os denominadores são iguais, eu repito e eu somo ou subtraio a parte de cima. 25 menos 14 são 11, ok? 5 tira 4 fica 1, 2 tira 1 fica 1. Então, 11 sobre 35. Agora, eu observo se eu posso simplificar isso aqui. O 11 é um número primo. O número primo só pode ser dividido por ele mesmo ou por 1. O 35 eu consigo dividir por 5, porque ele termina em 5. Eu consigo dividir por 7. Porém, eu não consigo dividir esses dois valores por um mesmo valor. Então, acabou aqui a minha conta, ok? Então, 5 sétimos menos 2 quintos equivale a
11/35. Potenciação de frações. Então, nesse caso aqui, nós temos 2/5 elevado ao quadrado. Potência significa esse expoentezinho aqui. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que tudo que está aqui embaixo, que é a base, precisa ser multiplicado por ela mesma 2 vezes. Ou seja, o 2/5 eu preciso multiplicar novamente por 2/5. E aí, a multiplicação você já viu um pouquinho antes, que é só multiplicar direto. 2 vezes 2, 4, 5 vezes 5, 25. Assim como as outras, eu preciso ver se eu consigo simplificar essa fração. Como não é possível, né, o 25 e o 4 não pertencem ao mesmo divisor, não possuem, né, o mesmo divisor, então aqui finaliza essa conta. 3/2 elevado ao cubo. Então, eu preciso multiplicar o 3/2 por ele mesmo por 3 vezes. Então, 3/2 vezes 3/2 vezes 3/2. Ao cubo significa 3 vezes, ok? Mas não é 3 vezes 3, é 3 vezes 3 e o resultado vezes 3 mais uma vez. Toda vez que eu tenho potência, ela me indica quantas vezes eu preciso repetir a base. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Então, 3 ao cubo é 27. Agora, o 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora, eu vou olhar na tabuada se eu consigo simplificar isso aqui. 27 e o 8 estão em uma mesma tabuada, possuem um mesmo divisor? Não. O 27 eu posso dividir por 3, por 9, porém o 8 eu só consigo por 2, por 4, por ele mesmo. Então, acabou 27/8. 3/2 ao cubo são 27/8. Eu espero que você tenha entendido, que tenha sido bem fácil e prático para você entender como operar com frações. Beijos, até mais!